Boa tarde a todos. Depois das 3 horas, minha perna já não funciona mais. Eu andei passando por uns problemas de saúde, agora estou me recuperando, mas o único problema é a perna que não funciona. A cabeça ainda está funcionando. Eu acho que foi bem interessante essa passagem das outras apresentações, que eu, no caso, vou estar falando mais como poder público, e grande parte do público presente eu percebo que são pessoas da área pública, e todas as cidades sempre têm as mesmas dificuldades na parte de gestão. O desafio de trabalhar em Biúna foi muito interessante, que esse ano, coincidentemente, está completando 18 anos como instância turística. Porém, a população da cidade ainda não comprou ainda essa ideia da cidade como instância turística. E um dos motivos principais foi por gestões passadas que, infelizmente, não utilizaram os recursos do DAD, né, que todo mundo conhece aqui. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Biúna era a cidade que mais perdeu recursos do DAD das 70 cidades e instâncias turísticas. Então, o que acontece? Foi um grande desafio estar trabalhando lá. Aí, o trabalho principal que eu tive que fazer foi não começar pelo alicerce. Propriamente, tive que cavar o buraco para fazer o alicerce. Então, é uma coisa bem mais estrutural e, ainda mais agora com essa lei nova das instâncias turísticas, tivemos que fazer todo um trabalho lá em Biúna, reconstituição do Conselho de Turismo, novamente chamar os atores, fazer o posto de informação. E a cidade de Biúna é muito conhecida como um celeiro da cidade de São Paulo. Isso, ao mesmo tempo, seria uma coisa muito fácil de se trabalhar o turismo rural, porém, grande parte das pessoas que desenvolvem atividade agrícola, eles não pensam em estar desenvolvendo o turismo ainda. E muitas das pessoas que podiam ter essa possibilidade já venderam suas propriedades, já saíram e foram para a área urbana. Então, no pensamento lá em Biúna, que eram os dois principais trabalhos que eu podia estar desenvolvendo. A cidade foi uma das cidades pioneiras no Brasil de produção orgânica. E um outro produto, que até o Hugo está aqui de Piedade e São Roque, a produção de alcachofra. Então, lá em Biúna, a gente quer fazer esses 2 trabalhos, focando no diferencial. Eu costumo dizer muitas vezes que o segmento de turismo rural seja diferente. Porém, é muito engraçado que até uma contradição quando você vai se tornar diferente sendo igual ao que você é. Por quê? A pessoa que vem te visitar é da cidade grande, então, muitas vezes aquilo que você percebe que para você, ou seu amigo, ou a sua família, ou a própria população nem dá conta, nem liga, é o que vem atrair essas pessoas que venham visitar a área rural. Então, um trabalho que nós desenvolvemos lá em Biúna foi, depois de muito custo, quase depois de 1 ano e meio, a gente está conseguindo retomar a feira orgânica lá da cidade. E um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, nos próximos meses a gente vai estar avançando, que é o trabalho de criar, entre as 3 cidades de São Roque, Piedade e Biúna, tentar fazer com que a cadeia produtiva da alcachofra se desenvolva, desde o produtor até a parte de turismo gastronômico. E isso foi muito interessante, que a gente conta com o apoio, a cidade de São Roque é a que mais está desenvolvida nessa parte do turismo gastronômico, no espaço rural. A cidade de Biúna, como eu disse, a gente está tendo que novamente dar um engajamento para os proprietários, e Piedade é o maior produtor de alcachofra, não só do estado, como do Brasil. Então, a gente está desenvolvendo ações, e uma pessoa que está auxiliando nós nisso, ele era senador ítalo-brasileiro, o Fausto Longo, agora ele virou deputado lá na Itália, então é uma pessoa que abriu as portas para nós, e aquilo que eu comentei, a gente tem que fazer parcerias internacionais, acadêmicas, tem o turismo do quilômetro zero, ou compra de produtos quilômetro zero no seu entorno. Então, são várias ações que a gente está desenvolvendo lá em Biúna. E um outro ponto que a gente está desenvolvendo também lá em Biúna, deixa eu só voltar aqui,
Opa! Não está voltando aqui. Aqui. Nós criamos o convívio do Slow Food, que é uma filosofia de alimentação. Aquele senhor barbudo do meio ali é o Carlos Petrini, um italiano que desenvolveu. O Slow Food é um contraponto ao fast food. Essa pessoa, logo, logo, ele vai ser Nobel da Paz, que ele faz um trabalho muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar conversando com ele, e as duas pessoas que estão ali é o João, que é o presidente do Contour de Ibiúna, e a esposa dele, a Poliana. São duas pessoas que abraçaram essa causa, e, só para vocês terem uma ideia, atualmente eles participam de 6 feiras na cidade de São Paulo com produção orgânica. Então, eles trabalham o diferencial. Aí, a Márcia, da Precesp, comentou que eu poderia estar pontuando algumas ideias, algumas sugestões, e contando algumas experiências de propriedades que eu já tive a oportunidade de conhecer, ou de relatos que eu tenho, quais seriam os pulos do gato da atividade de turismo rural. Eu considero que um dos principais é isso. Não é à toa que nós temos aqui no sofá formado por mulheres, que o turismo rural é essencialmente feminino. Então, você percebe em vários artigos da professora Olga Tulik, da Yolanda Flores, do professor Joaquim Anésio, da própria professora Karina, a importância da mulher no turismo rural. Então, aqui eu faço uma homenagem para o pessoal lá do roteiro do vinho de São Roque. Então, são pioneiras que trabalham com turismo rural. E, continuando, o outro fator-chave, o saber fazer. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas estão se sobressaindo por quê? Ela aprendeu da avó, da mãe, da tia, ou daquela experiência daquela região, e aquilo se transformou em negócio. Um outro ponto também, que a professora Karina comentou, como que a gente vai visitar um local rural que não tenha a produção. Então, é muito importante ter as paisagens agrícolas ou vitícolas, no caso de São Roque, ou lá na região de Ibiúna, as plantações de orgânico. Outro ponto também muito importante não está funcionando aqui. Resgate das tradições. Isso aqui é muito interessante, que em 2008 teve o NTBL, que é o Encontro Nacional de Turismo de Base Local, em João Pessoa, que o tema era o resgate cultural como vetor de desenvolvimento do turismo rural. E foi muito engraçado, que acho que foi o segundo artigo que eu escrevi, e aí eu fui fazer um levantamento. Eu sou da cidade de São Roque, fui fazer uma pesquisa, e nós tivemos uma grande influência de muitos imigrantes italianos. Porém, a história da vitivinicultura da cidade de São Roque é de origem portuguesa. Então, aquela leva de italianos chegaram durante a Segunda Guerra, e a produção vitivinícola é anterior a isso. Então, eu brinco que o italiano é muito bom de marketing, ele sobressaiu, e atualmente, as vinícolas da cidade de São Roque, que fazem um trabalho da origem portuguesa, estão se sobressaindo. Então, a cidade de São Roque está se tornando um destino de enogastronomia com viés português. Então, acho que vocês, como agentes públicos, tentar prospectar na nossa cidade o que ela tem de diferencial, fazer esse resgate histórico, para auxiliar esses empreendedores. Em alguns momentos, a gente fica até comovido e até preocupado de algumas orientações que a gente passa para alguns proprietários, que eles compram aquela ideia, é até perigoso. Mas, depois de 10 anos, a gente vê, não, falei certo, a gente deu. Só que para a gente falar certo, ou dar essas sugestões, também tem que ter um pouco de aprendizado, não é só no chutômetro. E um outro ponto também, que nem a gastronomia, hoje em dia, na área de turismo rural, é um dos principais chamariz dessas pessoas, desses visitantes. Até ali tem uma página da Colômbia, eu gostei muito que eles escreveram ali, um destino para degustar regiões. Então, o país inteiro como uma opção gastronômica. E esse mapa aqui, eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas leem livros, que nem tem aquele filme Notting Hill,
As pessoas vão lá em Londres, no bairro de Notting Hill. Eu fui numa cidade argentina chamada Carlos Quim, de tanto que eu li artigos da professora Regina Schuttler, de turismo rural. Próximo à cidade onde é a padroeira lá da Argentina, e é um povoado que se sobressaiu em turismo gastronômico no espaço rural. Então, eu fui visitar esse local, de tanto que eu li artigos dessa professora Regina Schuttler, que nós tivemos a possibilidade de conhecê-la no CITURDES. Outro trabalho muito importante que a gente tem que saber prospectar nas cidades. Quais os produtos tradicionais? No caso aqui, uma homenagem ao Hugo, lá, Hugo, do Caqui, lá de Piedade. Um lugar que eu sou fã, acho que todo mundo que quer trabalhar com turismo rural, que quer ter uma vivência de turismo rural, uma cidade que tem que pôr no caderno de visitação. Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo. Aquilo respira, no caso eles chamam lá de agroturismo. É um local impressionante o trabalho, plantações de café, uma origem italiana muito forte. Acho que o Carnieri já foi palestrante aqui na cidade de Itu, já foi em São Roque. É uma pessoa, o Leandro Carnieri é uma pessoa referência no estado do Espírito Santo. As pessoas que tiverem oportunidade de visitar, quisesse aprofundar em turismo rural, visite a cidade de Venda Nova do Imigrante, que é a 90 quilômetros de Vitória. Ali o socol é um embutido era feito com o pescoço do porco. Só que agora, pelas pessoas terem um tipo de paladar diferente, é feito com outras partes do porco agora. E um local que eu gosto demais, até ela não está aqui hoje presente, lá de Joanópolis, a proprietária do Capril do Bosque, é um local impressionante o trabalho dela. Acho que só ano passado saiu umas 4 vezes no Paladar do Estadão, falando da propriedade e dos queijos que ela produz. Políticas públicas, isso daí eu acho que é uma das coisas mais importantes. A gente vê o trabalho de certificação, as cidades, se puderem fazer o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, trabalhar o estadual, e, que nem a Andréa Roque não está aqui presente, mas junto na época, o secretário de Turismo, o Fabrício Cobra, e o presidente da Precesp, assinando termos de parcerias. Então, acho que é muito importante esse trabalho de políticas públicas, institucionais, de fazer esse trabalho, academia, poder público, instituições e as propriedades. Um outro ponto muito importante também, eu acho que isso aqui tanto a professora Karina, como ela comentou também, essa coisa do encantamento da experiência. As pessoas, quando saem para visitar um empreendimento, ela quer ter essa experiência, esse encantamento. Capacitação, aqui é uma homenagem ao Senar, o professor Gumercindo, ele já formou várias pessoas lá na cidade de Biúna, só para vocês verem a singeleza do convite do Festival Gastronômico. Então, acho muito legal o trabalho, acho que o Senar faz um trabalho muito importante em todo o Brasil, nessa parte da capacitação. Resiliência é uma palavra que é pouco usada, mas eu acho muito legal, que é a pessoa aproveitar aquela dificuldade para se tornar uma oportunidade. Eu sou muito fã da Elisa, lá do Quiririm, para quem não conhece, é um distrito da cidade de Taubaté. Ela faz um trabalho muito interessante, que no mesmo cardápio onde você vê uma comida italiana, que ela tem essa origem italiana, que tem o tortelli, a lasanha, na mesmo cardápio ela vende a quirerinha, comidas caipiras. Eu nunca tinha visto isso no mesmo cardápio, a comida caipira e uma comida italiana trabalhando tão bem, se comunicando. Porque ela tem essas duas origens. Então, ela sabe trabalhar muito bem essa gastronomia. Uma coisa que foi comentada aqui, patrimônio histórico, cultural e material. Aquele sítio em Ibiúna, é um local que a gente está trabalhando, os proprietários aceitaram um desafio lá da prefeitura. Ali, naquele local, aconteceu nada mais, nada menos que o 30º Congresso da UNE, em 1968. Então, é um local histórico. E eles fizeram, ano passado, um primeiro trabalho junto com o Senar, depois abriram a propriedade para as pessoas conhecerem aquele espaço onde 700 estudantes, naquela época, foram presos pelo golpe militar daquela época. Então, é um local muito importante.
Temos aqui a Fazenda Capoava, também aqui na cidade de Itu, que é um local muito importante. Eu acho que um parênteses muito interessante é a empada frita de Salto, que foi tombada como patrimônio municipal, né, cultural. Acho que isso é muito importante, vocês levantarem os seus produtos, o que tem na cidade, e tentar preservar isso. Um outro ponto é uma palavra, acho que pouco usada, mas eu gostei muito de um congresso que eu fui em Vila Real, em Portugal, que era de alimentação e manifestações culturais. Essa palavra é uma palavra que foi cunhada pelo Milton Santos, que acho que é um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, um geógrafo da USP. E a rugosidade, se você souber, como poder público, conseguir instruir pessoas da área rural, da sua cidade, a desenvolver isso, que a rugosidade, o que o Milton Santos, é mais ou menos o teor dessa palavra para a gente aplicar para turismo, para gastronomia. As marcas que ficam no espaço, ou certas formas que desempenhavam uma função num dado momento histórico, mas que no presente não se prestam mais para o novo modo de produção, ficando como uma herança do passado. Então, se você souber utilizar isso, não tem como errar, atrair turistas, fazer esse encantamento. Então, eu gostei muito, em vários artigos apresentados nesse congresso de alimentação lá em Portugal, utilizavam-se muito dessa palavra da rugosidade. Então, o modo de fazer, aquele modo... tanto que a gente vê aqui, lá em São Roque, a pisa da uva e a vindima. O que é? Uma atividade que hoje em dia não existe mais, que é tudo mecanizado. Então, você usa aquilo do passado como um atrativo turístico. Um outro ponto também é a tradição. Uma cidade que eu sou fã também, da parte rural, que eu tive a oportunidade de visitar, em Gramado. Quem já fez a linha 28 lá, uma visitação muito legal das propriedades. A cidade de Ibiúna tem um evento da procissão de tratores, mais de 400 tratores desfilam na cidade, doando produtos para a igreja. Autoestima, que é uma coisa que a professora Karina também comentou, a gente tem que começar a ter mais orgulho de ser caipira. A cidade de Ibiúna, uma gestão anterior, tinha escondido essa escultura que ficava na entrada da cidade, que é uma homenagem ao lavrador. O atual prefeito reconstituiu, reformou e colocou novamente no lugar dela, na rotatória da cidade. Então, a gente tem que começar do poder público, dando esse exemplo de autoestima. Então, a gente tem que mostrar para o agricultor a valorização dele. Então, voltou para o local que nunca devia ter saído. E a gente fala muito aqui do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. O contraponto, a mesma coisa que o Petrini é o contraponto ao Slow Food, nós temos aqui do lado, na cidade de Tietê, a origem do Cornélio Pires, que ele é o contraponto àquele Jeca Tatu, ou seja, é o caipira matuto, que deu certo. Então, a gente tem que usar as histórias do Cornélio Pires como um exemplo para o caipira, não, mas aquela coisa do doente, da pessoa que nunca deu certo. Então, acho que o Cornélio Pires auxiliaria muito nessa parte da autoestima, da valorização do turismo rural, do caipira. Divulgação, acho que é uma coisa lógica, né? A professora comentou, as pessoas têm que ter sites, o Facebook. Ali está o Luiz Hacker, acho que o Luiz estava aí, um dos pioneiros do turismo rural no estado, né, Luiz? Então, acho que tem que prestar uma homenagem a você, também ao seu Ludovico da Angolana, e a participação em feiras e eventos. Não há dúvida que a importância dos eventos, a realização de eventos no município, muitas vezes esses eventos acontecem no centro da cidade, mas eles podem ser a oportunidade de o turista que visita o centro no evento, depois, durante outros períodos do ano, ir visitar as propriedades. Isso aconteceu muito em São Roque, durante a festa da alcachofra. Muitas das propriedades que montaram estandes na festa da alcachofra, depois, durante o ano, as pessoas iam visitar as propriedades. E acho que falei no tempo, então eu consegui, né? Foi muito rápido. Oi? Foi no tempo, então tá bom. Desculpa falar tão rápido que eu não quis atrapalhar o horário aqui, tá bom?